Olá, centelistas! Tudo bem? Estamos juntos para mais um sábado, no estudo sistematizado da doutrina espírita, do nosso centro, mais que querido e amado, Centelha de Luz, uma casa que ilumina os nossos corações. Muito bem, hoje nós estamos na nossa 28ª aula, e o título é Ainda Dentro de Lei de Liberdade. Nós vamos falar hoje sobre livre-arbítrio e fatalidade. Bom, então vamos lá, né? Livre-arbítrio nós já conversamos na aula passada e já sabemos que é essa possibilidade, conforme nós vamos conhecendo o bem e o mal, de fazermos as nossas escolhas. Então, livre-arbítrio nada mais é do que isso, fazermos as nossas escolhas. Muito bem, mas agora, para nós falarmos especificamente sobre fatalidade, nós vamos ter que voltar no tempo da nossa encarnação e voltar, sim, a algumas aulas do nosso tomo 1 para podermos entender o significado e a relação do livre-arbítrio com fatalidade. Bom, muito bem. Primeira coisa, nós precisamos lembrar que antes de nós estarmos nesta encarnação, nós nos encontrávamos todos no plano espiritual. Certo? Porque nós já sabemos de cor e salteado que a nossa vida verdadeira é a vida espiritual e que aqui é um lapso muito pequeno de tempo que nós vimos para podermos colocar em prática tudo aquilo que combinamos no plano espiritual. Muito bem, então vocês lembram daquelas aulas do tomo 1? Ó, se você é novo, não fica chateado não. Vai aí no YouTube, procura aulas do tomo 1, tem lá os assuntos. E dentro desses assuntos, vocês se lembram da preparação para a reencarnação? Como é feito isso? Vocês se lembram que nós, quando estamos no plano espiritual, que é a nossa verdadeira vida, nós temos uma visão mais ampla das nossas encarnações, né? Nós temos uma visão ampla do nosso espírito imortal. Então, quando nós estamos lá, nós temos a capacidade de fazer um excelente planejamento para conseguir obter os nossos objetivos. É como nós fazemos aqui na Terra, né? Nós trabalhamos para uma empresa e essa empresa tem um objetivo e nós desenvolvemos formas para todos juntos alcançarmos esses objetivos. Na nossa vida pessoal também não é diferente. Você, quando é criança, você pensa, eu vou estudar, quando eu crescer eu vou ser igual ao papai, eu vou fazer contabilidade. E aí você vai, estuda mais matemática, se dedica mais a exatas. E aí você vai, faz o seu curso técnico, sua faculdade. E em algum momento você estará apto a ser uma contadora, um contador. Né? Então isso também é aqui, quando nós estamos aqui encarnados, nós temos também os nossos planejamentos e a nossa forma de conduzir a vida. Mas muito bem. Na aula de hoje, nós estamos falando sobre fatalidade. Então, para a gente poder entender as fatalidades, nós precisamos voltar para o nosso planejamento espiritual. Não é o dessa vida, é o espiritual. Então, pois bem, nós estávamos lá na nossa vida verdadeira e observamos e decidimos algumas coisas. Nós sabemos já que quando nós encarnamos num planeta de expiação e prova, na sua grande maioria, nós estaremos ou provando ou espiando. Mas há quem venha para cá em missão. É o nosso caso? Provavelmente não. Né? Nós estamos aqui entre provas e expiações. Missão, Chico Xavier é uma missão, Divaldo, uma missão. A gente, expiação e prova, tá certo? Bom, muito bem. Então vamos lá. Então, quando nós estamos no plano espiritual, nós observamos coisas que precisamos corrigir do passado, ou seja, escolhas ruins que fizemos pelo nosso livre-arbítrio em outras encarnações e que nós temos dívidas, né? Vamos dizer assim, coisas a serem acertadas. Essas coisas a serem acertadas darão origem ao que nós chamamos aqui na Terra de expiação. E nem tudo é dívida, né? Tem muitas coisas que nós vamos ter a oportunidade de desenvolver, vamos ser provados, é que nem faculdade, né? Colégio, prova, você tem prova para passar de ano, né? E a gente tem a oportunidade de nos prepararmos e fazermos algumas provas para ver se a gente dá uma adiantada aí nessa faculdade da vida, certo? Muito bem. Então, expiação, dívidas que eu estou corrigindo.
provas, oportunidades de crescimento. E missão é outro, né? Como eu já disse, não é o nosso caso. Bom, muito bem. Então temos expiação e prova. Então quando nós estamos no plano espiritual e vamos nos planejar para encarnarmos num planeta de expiação e prova, nós vamos desenvolver no nosso planejamento expiações e provas. Muito bem. Então quando nós estamos no plano espiritual, nós fazemos esse desenho. Por exemplo, para ficar mais didático, vamos imaginar que eu fosse uma pessoa na vida passada, assim, chefe de uma organização criminosa. Ou seja, eu era muito inteligente e eu utilizei essa minha inteligência para praticar inúmeros crimes com a ajuda de muitas outras almas e nós nos unimos com um objetivo muito ruim, que era prejudicar o nosso próximo. Então tudo bem. Vocês acham que eu não preciso espiar isso aqui? Com certeza, né? Porque prejudicar o terceiro, prejudicar o próximo, com certeza não é uma lei divina. E quando nós não estamos vivenciando as leis divinas, nós estamos infelizes, estamos devedores. Bom, então aqui, né, deu uma pisada de bola na outra encarnação. Então nesta vida, eu planejo nascer. E aí eu falo, gente, olha, eu tenho para mim que eu fiz errado na outra vida e eu quero acertar dessa vez. Então eu quero estar no meio onde há criminalidade e eu vou nascer com toda essa minha capacidade intelectual, mas eu quero transformar. Eu quero ser colocado no mesmo meio, mas eu quero ser um ser transformador social daquele meio. Eu vou para o mesmo lugar ou da mesma forma que eu vim na outra vida, mas nesta vida eu vou ser um agente transformador positivo da comunidade. E muito bem. Então ele vem, nasce numa comunidade, vamos dizer assim, onde haja mais criminalidade. Oi, desculpa, gente. Onde haja mais criminalidade. Tudo bem. Essa é a parte da fatalidade. Então a fatalidade é nascer num local difícil, já no âmbito com mais criminalidade. Essa é a parte da fatalidade, ou seja, da parte que, apesar de parecer que você não escolheu, é o famoso eu não escolhi para nascer aqui, porque se eu fosse escolher onde eu fosse nascer, eu queria nascer num palácio, né? Não, essa frase está errada. Você escolheu sim. Você utilizou o seu livre-arbítrio? Sim, mas não aqui, lá. Então, no momento do seu planejamento, você que tinha, além do livre-arbítrio, a visão geral das suas encarnações, ou seja, com muito mais claridade, com muito mais certeza, para poder desenvolver um planejamento de sucesso para a sua vida. Mas o que nós sabemos? Nós sabemos que, infelizmente, ou felizmente, né, quando nós saímos do plano espiritual e vimos aqui para a carne, nossa, vamos dizer, capacidade de julgamento fica um pouco obscura pelo peso da carne, né? Pelo peso dessa vibração de expiação e prova, né? É um planeta ainda que tem uma vibração baixa. Vocês não podem esquecer que o primeiro mundo é o primitivo. E depois do primitivo vem expiação e prova. Então nós estamos no mundo de segunda categoria. Ou seja, está mais perto, né, para o primitivo do que para o angelical. Então a gente ainda está muito pesado, muito tomado pelas sensações físicas do corpo, né? Estamos ainda muito tomados por esse meio que nós nascemos efetivamente. Não só o meio específico que nascemos, mas o momento planetário que nascemos, o momento econômico que nascemos. Tudo isso conta. O local do planeta que nascemos, em que país nascemos, né? Tudo isso conta para o nosso planejamento. Então, quando você, por exemplo, se percebe numa situação difícil, fala, poxa, eu não pedi para nascer assim. Nossa, Deus é ruim comigo. Nossa, olha o que Ele impôs para mim. Não é bem assim. Primeiro que Deus não é ruim com ninguém, né? Deus é amor. Segundo, que você não sabe disso nesse momento. Mas é essa beleza do Espiritismo,
que traz esse conhecimento que você não sabe. Não sabia, né? Agora você sabe. De que, por mais que neste momento você esteja em um ambiente, em uma situação que aparentemente você não pediu para estar, ou que você não desejou estar, você se preparou e se organizou espiritualmente para estar. Então, sim, você utilizou o seu livre-arbítrio e sim, esse livre-arbítrio te trouxe a uma fatalidade. Mas não significa que essa fatalidade está completamente fechada. Por quê? Nesse exemplo que eu dei para vocês, eu era a cabeça de uma organização criminosa. Eu vim no mesmo local de difícil acesso, de criminalidade, de dificuldade, por exemplo, certo? Eu poderia também ter sido uma pessoa, da mesma forma, um chefe de cabeça de crime organizado e ter vindo como a filha de um empresário que fosse muito capacitado a mexer com muita coisa. Tanto faz o exemplo. Eu só estou dando um exemplo para a gente ficar mais mastigável a informação. Então, nesse exemplo que eu dei, qual é a fatalidade? É o nascer no ambiente de criminosidade. Tá? Criminalidade. Criminosidade não existe, desculpa. Criminalidade. Certo? Agora, o que eu posso fazer daí? Aí vem o nosso esforço e a nossa dedicação nesta vida. E daí que diz que é importante orar e vigiar. Porque nós não sabemos todo o nosso planejamento no plano espiritual. A gente pode ter alguma noção, mas a gente não vai saber 100%. Então nós temos que ter um cuidado para o tempo todo estar orando e vigiando, orando e vigiando, orando e vigiando, para que as fatalidades não nos levem para onde, no final, não desejamos ir. Que na realidade, desejamos essa fatalidade para nos reorganizar, para nos colocar do lado certo da estrada. Mas nós sempre temos o perigo de desviarmos. Por quê? Porque o nosso livre-arbítrio aqui na Terra também funciona. Ele funciona a partir dessa fatalidade, mas funciona. Então eu posso estar nesse meio e falar, poxa, que difícil, não tem como sair disso, entrar nesse exemplo na criminalidade e desviar aquilo que eu tanto desejei que não acontecesse nessa vida. E tudo bem? Tudo bem. Você vai ter que vir outra vida para corrigir isso aqui de novo. Né? Porque Deus é amor, Deus nos dá tantas oportunidades quanto aquelas necessárias. Só que a gente também pode chegar e falar, poxa, que difícil. Eu vou tentar uma coisa diferente, eu vou fazer uma associação, eu vou tentar reunir a comunidade para a gente ver o que a gente consegue melhorar. E você pode pegar a mesma fatalidade e dar um outro rumo. E um rumo positivo para a sua encarnação. E não necessariamente ser 100% aquilo que você tinha combinado. Porque 100% daquilo que a gente tinha combinado são os famosos completistas. E a gente ainda, poucos são completistas. Porque a gente se desvia mesmo. Mas Deus já sabe que a gente se desvia. Por isso que ele fala, olha, tantas quantas necessárias vidas, né? Tô falando. É lógico. Porque sabe que um só não resolve. Não resolve. E a gente vem, agora fazendo um parênteses, né? E a gente quer resolver a nossa vida toda numa encarnação, quer resolver tudo a nossa vida em um ano, quer resolver tudo agora na pandemia, quer resolver devagar. Devagar também é pressa, já diz minha mãe. Né? Tudo tem seu tempo, a natureza tem ciclos. Até a nossa vida é um ciclo, né? Uma hora estamos encarnados, outra hora estamos desencarnados, encarnados de novo, desencarnados. São ciclos. Então eu sempre falo e vou repetir sempre. Não queira ser Jesus. Não dá, você vai se frustrar. Mas queira sim ser melhor hoje do que você foi ontem. E amanhã melhor que hoje. Isso você consegue. Todos nós conseguimos. E isso traz satisfação, alegria. E a cada passo dado na sua escada da evolução, é passo dado. Você não fica subindo, descendo escada, né? Você quer ir pro topo, você vai. Você às vezes até dá uma paradinha, né? Mas para, descansa um pouquinho. Sabe quando você sobe de bicicleta? Aquela pirambeira, né? Todo mundo já teve uma história dessa. Tava andando de bicicleta, tinha que pegar uma pirambeira. Aí você sobe, aí chega uma hora que não aguenta mais. Aí você desce da bicicleta, dá uma respirada, monta na bicicleta de novo. Parece que você tá com força total. E aí você consegue subir. Bom,
Não sei vocês, né? Mas eu ainda sou da época que eu ainda consegui ter infância na rua. Então, fazia-se isso, né? Subia-se, chegou uma hora que não dava mais. Nem que você fizesse assim com a bicicleta na rua, não ia. Então, você tinha que descer da bicicleta, dar uma respirada. E é interessante que depois que você dá uma descansada e monta na bicicleta de novo, parece que sua energia tá igual lá embaixo, cheia de gás. Essas são as nossas encarnações, idas e vidas. Bom, muito bem. Então, nós podemos utilizar das fatalidades a nosso favor. Vou dar outro exemplo de fatalidade. Você nasce sem uma perna, por exemplo. Poxa, sua vida não vai ser mais difícil do que uma pessoa que tem todos os membros? Com certeza. E aí, nessa vida, você tem duas opções. Ou você vai aproveitar essa oportunidade que você decidiu. Aí você vai dizer, nossa, eu não decidi isso. Decidiu. Você não lembra, mas decidiu. E vai dar a melhor forma possível de utilidade para isso. Ou não. Ou você vai se sentir uma vítima do mundo de todos, da injustiça divina, e vai dar um outro rumo para a sua vida. Eu assisti uma vez um TED Talking, que é uns minutinhos que algumas pessoas vão falar sobre assuntos interessantes, de uma moça modelo até. Ela estava indo, final de ano, não me lembro o nome da moça, mas achei tão interessante. Ela estava indo no final de ano para algum lugar, sofreu um acidente, acabou perdendo a perna. E aí ela conta, né, que ela acordou e o pessoal, você não sabe, preciso te falar uma coisa, você perdeu a perna. Ela, eu perdi a perna? E agora ela, graças a Deus, pensei que eu tivesse morrido. E aí ela conta todo o esforço dela para se adaptar à nova realidade, né? Ela já devia ter uns 25 anos quando isso aconteceu, modelo, tudo. E aí ela se tornou a modelo, né? Acho que uma das modelos mais famosas que vai para a passarela com uma perna mecânica toda prateada, cheia de glitter, cheia de coisa. Quer dizer, naquele momento ela poderia ter escolhido, poxa, eu sou modelo, eu trabalho da passarela, poxa, sofri uma fatalidade, que horror, acabou minha vida, eu não tenho mais nada para fazer na minha vida. Porque se eu sou modelo e eu não posso andar na passarela sem uma perna, então minha vida acabou. Ela poderia ter escolhido isso e ter andado por esse lado? Poderia. Mas o que ela pensou? Gratidão. Ela teve gratidão por quê? Poxa, foi uma fatalidade? Foi uma fatalidade. Mas eu tô viva. Que ótimo! Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Então eu vou usar isso a favor da minha vida. E ela então se torna uma moça que vai para a passarela da mesma forma, só que com uma perna cheia de glitter, toda bonita, toda bacana, que ela aprendeu, lógico, que não foi fácil. Ela conta como foi difícil essa adaptação, mas ela não desistiu, né? Eu acho que essa é a beleza. Então, que nós possamos pegar as fatalidades que nos cercam, seja a doença, seja a pobreza, seja a falta de oportunidade, seja a falta de amor familiar, seja a falta de relacionamento amoroso, de relacionamento de amizade, seja o que for. Porque tudo aquilo que nos traz angústia, nos traz infelicidade, é uma fatalidade, né? Nós temos fatalidades mais óbvias, como essas que eu disse, mas existem outras, não é verdade? Que nós possamos aproveitar essas coisas ruins que acontecem conosco, que nós de verdade não sabemos. Olha, eu já ouvi tantos casos de pessoas mais velhas que contam, olha, eu trabalhava 30 anos numa empresa, eu fui mandada embora, eu tinha 50 anos, ninguém me queria mais. Mas aí foi graças a eu ter sido mandada embora que eu abri meu próprio negócio e sobre o qual hoje eu vivo. Eu trabalhava para o governo e aí eu fui perseguido, tive que sair. Aí comecei uma faculdade do zero e me tornei advogado e trabalhei a vida toda e me sustentei através disso. Então, se não fosse aquela fatalidade, como é que ele estaria hoje? Se não fosse aquela outra fatalidade, como é que o outro estaria hoje? Então, muitas das fatalidades, quando bem aproveitadas, são aquele ponto de modificação. Vocês já viram? Pessoas às vezes são sedentárias, tal, aí tem um problema de coração, tem que começar a fazer exercício. E aí sai de uma pessoa sedentária, que teve problema de coração, e faz exercício e vira um triatleta. Vários casos de pessoas que estavam meio que dormindo na encarnação. E de repente uma fatalidade fez com que eles acordassem, com que eles se modificassem. Não é verdade? Gente, eu já passei por isso. Eu com 19 anos tive síndrome do pânico. A minha vida antes dos 19 é uma muito clara. E dos 20, porque eu fiquei um ano em tratamento, e dos 20 para frente, aos meus lindos 41,
é outro. Eu tive 2 encarnações na mesma vida. Eu era uma pessoa até ali. E depois daquela fatalidade, não só eu mudei, mas minha família toda mudou. Para melhor. Para melhor. A gente aproveitou essa oportunidade e mudamos para melhor. Mas poderia ter sido diferente? Poderia. Então, o Espiritismo, ele é uma bênção na nossa vida. Nós não podemos esquecer disso. E principalmente nos momentos em que a fatalidade ataca a gente. Que a fatalidade vem. Aí você fala, pô, não é possível. Eu nunca ia pedir isso. Pediu. Mas você pediu porque, por mais que seja uma fatalidade nessa vida, 30, 60, 100, 120 anos nessa vida, é isso. Acabou. É isso, é muito rápido, gente. É muito rápido. A nossa vida encarnada, você pode falar, ai, nossa, mas tem 109 anos. É isso aqui, para a nossa vida real, que é a nossa vida no mundo espiritual, tá? Então, toda vez que a fatalidade nos ocorrer, vamos dizer, ok, eu entendi que essa fatalidade está ocorrendo. O que ela quer me ensinar? Vamos aprender e vamos dizer assim, como é a melhor forma? O que Jesus faria aqui? Como Jesus conduziria essa fatalidade? E procurem fazer este caminho, porque Jesus nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade é a vida, que ninguém vai senão por Ele até Deus. Então vamos lá, quando vier a fatalidade, ou se nós estivermos numa fatalidade neste momento, vamos conversar com o nosso anjo guardião e falar, dá uma força aqui, o que é que eu preciso perceber, que de repente eu não esteja com facilidade de perceber nesse momento? E como eu posso trabalhar da melhor maneira possível para que essa fatalidade seja o ponto de mutação para que eu dê um upgrade na minha vida, para que eu observe mais. Gente, o que foi o coronavírus se não uma chacoalhada na humanidade para que a gente começasse a dar valor às coisas importantes? Não é? É uma fatalidade. Aí você vai dizer, mas eu nunca ia escolher nascer numa época do vírus. Escolheu. Por quê? Porque nesse momento de dificuldade, uma fatalidade mundial, a gente se modifica. Tenho certeza que todos vocês se modificaram com essa pandemia, não é verdade? Eu, com certeza, sim. Eu tenho certeza que vocês também, de alguma forma. Então, toda aquela fatalidade que bater na nossa porta, vamos recebê-la e falar, tá, seja bem-vinda. O que eu preciso aprender com você? Menos por que comigo e mais para que você veio. E aí, quando nós tivermos essa resposta, para que isso apareceu, nós saberemos como conduzir da melhor maneira nossas vidas. Está certo? Um abraço para vocês, meus queridos, e até sábado que vem.